Fala pessoal, aqui é o João. A gente está aqui iniciando, né, mais um vídeo, né, para vocês. E hoje, dessa vez, né, começando uma nova série aqui em relação às ciências exatas, né? Porque como eu vi, né, feito ali, né, uma pesquisa, né, e tudo direitinho com vocês, né, dando todo o feedback, eu percebi que tem algumas dificuldades em alguns temas, em alguns assuntos que eu vou mostrar logo logo. Então, eu criei aqui, né, informalmente, né, um mini curso, certo? Um mini curso que eu estou nomeando aqui de nivelamento em matemática, né, de ciências exatas 1, e a gente vai trabalhar aqui com alguns temas bem importantes, que são os temas que vocês sugeriram, né, de ideias, que vocês têm maior dificuldade. Então eu resolvi trazer aqui. Eu vou sempre, né, nas nossas aulas aqui, eu vou criar essa playlist toda, né? Eu vou colocar as definições, dar ali uma ideia, uma analogia legal para aquele assunto, para vocês entenderem bem, ficar bem sólido essas ideias. E ao final eu vou sempre fazer algumas questões, visando aqueles objetivos que a gente já comentou, e eu vou deixar no link da descrição de cada vídeo uma listinha de questões para vocês praticarem sozinhos, né? Para vocês verem, né, como é que vocês estão vendo, né, entendendo esse conteúdo, né? Então serve mesmo para vocês praticarem ali e tirarem um pouco desse medo, desse receio dos cálculos, né? Porque eu sei que tem muita gente que tem dificuldade em matemática, então a gente vai superar essas dificuldades aqui. Então vamos lá, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Os assuntos que a gente vai ver são esses aí, ó. Utilização da calculadora científica, que vai ser o assunto desse vídeo, certo? Então, a cada vídeo eu vou falar de um assunto diferente, ok? O próximo assunto vai ser porcentagem, depois interpretação de gráficos, super importante porque muitas vezes a gente precisa saber, a partir das variáveis dadas, qual gráfico ali disponível para a gente usar, certo? Conversão de unidades, algarismos significativos, estatística quantitativa, que é a parte de medidas de centralidade e dispersão, média, moda, mediana, desvio padrão, variância e coeficiente de variação e amplitude, cálculo de erros, erros relativos, percentuais, né, e erro absoluto, introdução ao estudo dos logaritmos, porque falaram aí, né, que tem uma dúvida em logaritmos, então eu vou preparar um negocinho bem legal em relação a esse tema, e unidade de concentração. Pelo que me informaram, né, estavam com dificuldade em matemática de concentração e colocaram entre parênteses química. Então, eu acredito, né, depois vocês podem me corrigir aí nos comentários, que seja isso, unidade de concentração, que é um tema da química que a gente vê molaridade, molalidade, né, concentração molar, mol por litro, enfim, né, ppm, partes por bilhão, né, partes por milhão. Então, a gente vê esses assuntos aí. Bom, vamos seguir hoje, né, com um tema bem leve, que é aprender como é que a gente, né, mexe na calculadora científica, né? E uma contextualização breve aí para vocês é sobre o que é, né, uma calculadora científica, né? Muita gente não sabe, certo? A calculadora científica ela serve para realizar cálculos matemáticos complexos que vão além das quatro operações básicas, vai além de soma, subtração, multiplicação e divisão, certo? Sendo essencial no ensino médio, superior, áreas técnicas, né? Engenharia, física, química, estatística, matemática, né? Áreas da saúde de forma geral tem muita bioestatística, né? A gente faz muito cálculo, tudo. Então, é equivocado dizer que na área da saúde não tem matemática. Tem sim, certo? A gente usa muito matemática, física, química, certo? Nas áreas da saúde. Ela processa funções algébricas, trigonométricas, logarítmicas, potências, raízes, estatísticas e conversões de unidades, agilizando estudos e projetos. Na verdade, até mais que isso, né? Ela pode fazer cálculos com frações, ela pode fazer cálculos com integrais, né? Então, fatoriais, derivadas, né? Análise combinatória, né? E por aí vai. Funções hiperbólicas, né? Logarítmico, né? Então, assim, a gente tem aí várias ferramentas dentro dessa calculadora, né, para calcular os mais diversos, né, enfim, cálculos, né, que a gente tem, que a gente lida por aí. Então, vamos para a prática, né? Vamos ver como é que se lida aí com essa calculadora. Bom, eu trouxe aqui algumas continhas, certo? Para a gente praticar um pouco. Eu vou mostrar aqui, eu baixei um emulador, certo? Um emulador aqui da Cássio, né, que vocês possivelmente devem ter aí.
essa calculadorazinha famosa. E vamos fazer aqui, vamos brincar um pouquinho, né? Fazer aqui algumas contas, ó. A ideia é o seguinte, ó, ele dá aqui no primeiro exercício, raiz quadrada de 144 mais 3 elevado à quarta, né? Vamos só fazer uma ideia antes, tá? Um prelúdio. A raiz quadrada de 144, ela é 12, certo? Porque 12 vezes 12 é 144. E 3 elevado à quarta potência é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, né? Ou seja, 9 vezes 9, que é 81. Então, esse valor aí tem que ser 81 mais 12, que dá 93. Será que dá mesmo? Vamos ver. Raiz quadrada, aí tá aqui, ó, o símbolozinho da raiz, certo? Raiz quadrada aí eu vou colocar 144. Aí aqui, se eu colocar, por exemplo, mais, ó, tá vendo como aqui a perninha da raiz ela continua? Então não pode, né? Porque é como se você estivesse fazendo uma conta aqui ainda dentro da raiz. E não é esse o caso. Então o que, que você vai fazer? Você vai dar um espaçozinho aqui, ó. Pronto, fechou. Você dá um espaçozinho aqui só para sair da raiz. E aí você continua a sua conta, ó. Mais 3, aí eu vou colocar esse x aqui com um quadradinho em cima, que tem aí na calculadora de vocês, certo? Elevado à quarta potência. Tem que dar 93, tá? Eu vou clicar aqui em igual e vou lá. Olha aí que legal. De fato dá 93. Então, assim, isso aí a gente conseguiu ver, né, como é que funciona nesse exercíciozinho, né? A raiz, potência e soma, certo? Sempre tomando cuidado para não tomar ali a raiz como sendo tudo, né? Você separa ali, faz um espacinho e aí continua a sua conta, ok? Vamos ver a outra ali, ó. Normalmente, como é uma calculadora científica, quando a gente tem potências de 10, a resposta também vai ser potência de 10, tá? Vamos ver como é que ficaria, ó. Como é que eu apago tudo aqui? Você clica em AC. Pronto, já apagou tudo, né? O segundo exercício vai ser o seguinte. Sempre muito cuidado, tá? Vocês coloquem aí o parêntese só para deixar organizado. Aí eu vou colocar, ó, 2,5. Aqui é o 8 cuidado que vocês têm que ter, tá? O ponto aqui, pra gente, a gente tem que ler como vírgula, tá? Então, 2,5 é a mesma coisa que 2,5. Aí, vezes multiplicado por 10. Aí, de novo, ó, elevado ao cubo. Ah, João, aqui eu poderia apagar isso daqui e colocar assim, ó. Apagar isso, né? E colocar dessa forma, vezes 10, aí elevado ao cubo, né? No caso aqui você eleva, né? Poderia também, né? Poderia sem problema nenhum, tá? São duas formas que você pode colocar. Essa daqui é mais direta, mas eu fiz de forma aqui bruta, né? Sem usar essa funçãozinha, mas você pode usar também, tá? Vezes 10 é elevado ao cubo, né? E aí, eu vou dar um espacinho aqui, só para ele cair para baixo aqui. Fecho o parêntese, aí ó, multiplicação de novo, ó. Vou multiplicar, abre o parêntese, aí 4 vezes 10 elevado, aí eu vou colocar aqui, ó, 10 elevado a, opa, peraí, pronto, 10 elevado a menos 2, certo? E aí, você fecha o parêntese lá embaixo, né? Você fecha o parêntese aqui embaixo e fechou. Para você, aqui ele tá, né, colocando pro lado e tal, isso não tem problema, você vem para cá, ó, 4 vezes 10 elevado a menos 2, só para conferir se você colocou certinho, tá aqui, realmente, colocou certo, para você ficar passando, né, de um lado para o outro, só fazer isso, tá? Agora, vamos saber a conta aí, né? Vamos saber como é que ficaria essa continha aí. Olha que legal, dá 100, né? De fato, se você pega 10 elevado ao cubo vezes 10 elevado a menos 2, isso aqui repete a base e somos expoentes. 3 menos 2 mais menos 2, né? Dá 1. Então fica 10 elevado a 1, certo? 10, fica 10. E 4 vezes 25, ali, né? 4 vezes 25 dá 10, né? 10 vezes 10, 100. Tá aí. Então a resposta está corretíssima, né? De acordo com o que a gente aprendeu aqui nessa calculadora, né? Então, super tranquilo, vocês podem colocar aí na calculadora o que vocês quiserem, certo? Só tomar cuidado com raízes, potências, né? Colocarem ali o parêntese. Para cálculos mais complexos e que tenha, né, muitas operações misturadas, o que, que eu recomendo? Você pegar, fazer por etapas, fazer operação por operação, anotar no seu caderno, na sua prova, enfim, e depois colocar na calculadora, né, para você calcular o valor que você está procurando, né? Mas sempre colocando em etapas, fazendo por etapas e colocando na calculadora cada uma dessas etapas, né? Para ficar mais fácil e não ter confusão de conta, tá?
não ter confusão desses sinais aqui, né? Porque é muito fácil de você trocar esses sinais aqui, não colocar o parênteses, e aí ele dá um valor diferente, certo? Bom, vamos ver aqui esse terceiro, ó. Log, né, de 1000, olha aí, ó. Log de 1000, fecha o parêntese, mais ln, tá? Vem lá da matemática. O ln significa logaritmo neperiano. Logaritmo na base na base de Euler, certo? E aí, ele coloca aí, ó, ln de certo? O você pode vir aqui, ó, pronto, aqui, ó, nessa partezinha aqui, tá vendo, ó, onde tem o ln, você clica em Shift, porque tá amarelinho, e vem aqui, ó, porque aqui tem um elevado a alguma coisinha, né? Pronto, tá aí, ó. Shift, para poder pegar tudo que tá aqui em cima em amarelo. Ah, mas eu não quero em amarelo, eu queria as coisinhas que estão aqui em vermelho. Aí você clica no alfa, e aí você clica no que você quer em vermelho, certo? Então, ali tá elevado a 2, né? Eu vou colocar 2 aqui e fechou. Aí você abaixa, fecha o parêntese e pronto. Antes de mais nada, vamos ver. Vamos só ver quanto daria esse cálculo fazendo de cabeça, né? Log de 1000, o logaritmo, tá? Quando ele não tem a base assim, quando ele não coloca a base, é porque a base é 10, certo? 1000 é 10 elevado ao cubo. Então fica log de 10 elevado ao cubo na base 10. Isso daí dá 3, certo? Dá 3 aí, propriedadezinha de logaritmo. Mas o logaritmo neperiano é o log na base na base de Euler, conforme eu falei. Então, log de e elevado ao quadrado na base é 2. Então, vai ficar 3 mais 2, 5. A resposta tem que ser 5, certo? Vamos ver se dá mesmo. Tá aí, ó. Né? De fato, dá 5 a resposta. Show de bola. E aqui, né, o nosso último exercíciozinho de hoje, vamos ver aqui, ó, essa fraçãozinha, super importante também em alguns cálculos, né? O que que eu vou fazer aqui, ó? Vamos lá, parêntese, sempre organizado, né? Aqui tem, ó, um quadradinho, uma barrinha e um quadradinho, né? Isso aqui é para representar a fração, tá? A razão. Tá aí, ó. Então eu vou colocar aqui, ó, 3. E embaixo eu vou só, pronto, só fazer isso, ó. Coloca a setinha para baixo, vou colocar aqui 4. Eu vou colocar para o lado, fecho parênteses, aí eu vou elevar ao quadrado aqui, da forma como a gente aprendeu, vou abaixar, mais, aí de novo, ó, aqui, abriu a fração, 5, vou jogar para baixo, 2, tá aqui, e fechou, né? Aí a gente, né, já consegue descobrir o valor aí desse cálculo, dessa operação, certo? Aqui ficaria, né, 9 sobre 16, 9 sobre 16 mais 5 sobre 2, né, 4, 4, 20, né? Ficaria 13, né, mais ou menos 13 sobre 16, né? Mas aí ele já dá o cálculo pra gente sem nenhum problema, né? Ficando, tá aí, ó, 49 sobre 16, né? Então tá aí. Perfeito. A gente conseguiu obter aí os nossos resultados, certo? Então, a partir disso, a partir desses cálculos, a gente consegue trabalhar muito bem com a calculadora, só que sempre organizando aí as operações, certo? Se a gente fosse conferir, né, mentalmente, né? Ali o 3 elevado ao quadrado dá 9, ali 4 elevado ao quadrado dá 16, né? 9 sobre 16. Aí, para ficar o denominador igual, o 2 ali eu posso multiplicar por 8 em cima e embaixo, fica 40 sobre 16 e vou lá, 49 sobre 16. Perfeito. Certo, gente? Então, era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Eu vou mostrar só uma coisinha, uma curiosidade aqui para vocês, né? Talvez vocês não usem, a não ser que vocês sejam, né, da engenharia, né? Mas só para mostrar aqui uma curiosidade interessante. Se eu pegar, por exemplo, eu vou aprofundar aqui o nível, tá? Se eu pegar, por exemplo, aqui a integral, certo? Vou pegar uma integral definida aqui, indo, né? Deixa eu colocar aqui para baixo. Indo de 15 até 20, ou seja, os meus limites de integração vai de 15 até 20. Na integral nada mais é do que uma soma de Riemann, tá? Ou seja, aquela parte que você tem, né? De calcular a área sob o gráfico, abaixo do gráfico, né? De um valor, né? De uma função, aliás, né? Então, ó, tá aí, ó. Indo de 15 até 20 de... Aí, deixa eu ver se consigo colocar aqui. De 1 é que eu queria colocar. Deixa eu ver. Tá aqui, pronto. De 1, então tá aí, ó. Integrais indo de 15 até 20 de 1 dx. Isso aqui tem que dar, tá? Pelo teorema fundamental do cálculo, 5. Tá aí, ó. Dá 5, né?
usando as regrinhas, né, de antiderivada e tal, você chega nesse valorzinho. Só para mostrar aí, só uma curiosidade para vocês, tá? Então, ó, basicamente eu quis mostrar aqui, pelo menos as principais operações que a gente usa, tá? Na calculadora. Sempre lembrando que se você quer ativar a função em amarelo aqui, você clica no Shift. Se você quer né, usar as funções em vermelhinho que está aqui, você clica no Alpha e aí você consegue, né, usar direitinho aí para cada função específica. Certo, gente? É isso. Era isso que eu queria mostrar por hoje, certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa pode mandar aí nos comentários, que eu estou sempre lendo os comentários, certo? E tudo de bom. Até a próxima.